Então, meu nome é Carolina, eu sou pediatra neonatologista e eu vou falar sobre os mitos da maternidade, né? Eu fiz pós-graduação em jornalismo científico pelo Labjor e fiz um trabalho voltado para discutir os mitos da maternidade. Por que esse assunto surgiu na minha vida? Primeiro porque eu sou mulher, eu tenho 30 anos e eu trabalho com pediatria e com neonatologia. Então, na parte profissional, primeiro como pediatra, eu lidava diretamente com as mães e com as expectativas dessas mães em relação à melhor forma de ser mãe, a melhor forma de exercer a maternidade, e especificamente na neonatologia, lidando diretamente com as expectativas em relação ao mito da maternidade, a vontade de ser mãe. Então, com mulheres que tentavam engravidar e não conseguiam, mulheres que perdiam seus filhos, que tinham filhos prematuros e acabavam sofrendo uma perda depois com o neném na UTI, mulheres que se separavam dos maridos enquanto seus filhos estavam internados, outras mulheres que não planejavam a gravidez, não queriam ter filho. Então, conviver com isso me fez pensar sobre o assunto maternidade e na minha vida pessoal também, por ser mulher, por ter 30 anos, por ver amigas engravidando, mulheres da minha idade casando, me fez refletir sobre qual a melhor maneira de ser mãe, se eu quero ser mãe, o que precisa para ser mãe. Ser mãe é realmente o caminho para a felicidade para a mulher. Então, sobre o que é a maternidade na vida da mulher, a importância da maternidade na vida da mulher e qual a melhor maneira de exercer a maternidade, né? Além disso, sobre a minha vida pessoal e profissional, a gente vê na mídia a discussão, essa ideologia da mãe perfeita, né? Essa ideia de que a mulher só atinge a sua plenitude, a sua felicidade completa quando ela é mãe. Então, a maternidade está sendo retratada na mídia toda hora, está em foco toda hora como algo bom, como algo que traz felicidade. Às vezes de uma maneira até um pouco surreal, a gente vê e fala que tem de errado comigo, né? Eu acho que eu nunca vou conseguir isso. A pessoa consegue conciliar a vida pessoal e ainda consegue ser um profissional de sucesso e ter um tempinho ali para salvar o mundo. Então isso acaba deixando a gente se sentindo um pouco deslocado às vezes, né? E aí então para lidar com essa realidade eu fui olhar os dados científicos que falavam disso e houve um choque, um confronto entre o que era retratado na mídia e na nossa vida, no nosso dia a dia, com alguns dados sobre maternidade. Esse é um gráfico de um livro do Dan Gilbert que chama Tropeçando na Felicidade. Esse gráfico mostra o nível de felicidade média dos casais depois de ter filho. Você vê que em várias pesquisas aí, são várias pesquisas diferentes, todas mostram uma queda nesse nível de felicidade que só volta a subir quando os filhos vão para a faculdade. Então, fica a dúvida aí que está errado, né? Outros dados, então, mostram alguns dados mostrando que a depressão pós-parto acontece em 1 em cada 10 mulheres, psicose pós-parto 2 em cada 1000 e estresse pós-traumático logo depois do parto, até 6 semanas depois do parto, até 30% das mulheres. 58% das mães relatam sentimentos de solidão e uma pesquisa feita em Chicago na década de 70 mostrou que 45 a 75% dos pais perguntados depois, eles relatam que não teriam tido filhos se eles pudessem voltar atrás. Então é um conflito muito grande entre os dados e o que a gente vê, essa felicidade que vem da maternidade aí, que a gente vê retratada no nosso dia a dia. Então eu resolvi usar alguns conceitos científicos para lidar com isso. O primeiro conceito científico que eu queria usar para abordar a maternidade é o conceito de naturalidade das coisas. Essa ideia que a gente tem que o que é natural é bom e o que não é natural não é bom. Então eu fui abordar a maternidade através desse conceito e fui escarafunchar um pouquinho mais esse conceito e eu vi que nem sempre o que é natural é bom e o que é artificial não é bom. Então aí o natural, a gente tem um exemplo aí, uma espécie de pato que pratica necrofilia. Isso não necessariamente é uma coisa boa, ele está lá na natureza, né? Então essa ideia de que a gente tem de que o natural é bom e o artificial não é bom, às vezes não bate. Artificial, penicilina aí, foi uma criação do homem a partir de coisas naturais sim, mas artificial e tem sido bom até hoje, né? Natural, a gente sabe a história do louva-a-Deus, que depois da cópula acaba perdendo a cabeça. Acho que não é uma dinâmica muito boa para a gente adotar os nossos relacionamentos, apesar de ser natural, né? De ser na natureza. Artificial, uma coisa que ajudou a sociedade a evoluir até onde a gente está hoje. Então, isso mostra pra gente que o natural nem sempre é o certo e o artificial nem sempre é o errado. Então,
o ideal é a gente criar um modo de pensar deliberadamente inventado para buscar o bem comum. A gente usar do nosso julgamento para saber se aquele natural é bom ou aquele artificial é necessariamente ruim. Na maternidade, a gente tem a ideia de que a maternidade é inata à mulher, que o ciclo evolutivo da mulher faz parte, ela ser mãe, ela só vai ser mulher completamente quando ela for mãe, e de que o amor é inato pelo filho. Assim que o filho nasce, você já é tomada por um amor imenso, e aquilo faz parte da sua natureza. E a gente vê que nem sempre isso é verdade, né? A gente tem muitos relatos de mães que acabaram assassinando seus filhos, a gente vê esse caso desse menininho chinês aí, que foi atacado pela mãe porque ele mordeu o seio durante a amamentação. Então nem sempre essa história de que a maternidade é inata a todas as mulheres é verdade. E também a gente tem o outro lado, né? A gente tem histórias de avós que cuidam dos filhos e são maravilhosos, né, em exercer essa maternidade. A gente tem madrastas, padrastos. Então a gente vê que não é o fato de você ter dado à luz que esse amor vai surgir instantaneamente. Então, na verdade, o amor materno é uma construção, não é uma coisa natural e não por isso é uma coisa ruim. O fato de ser uma construção não faz dele uma coisa ruim. Então, não existe uma identidade dada pela natureza, né? É um processo construído e conhecido pela ação do indivíduo. Aí, o segundo conceito científico que eu queria usar para falar de maternidade é um conceito que chama pet dependence. Na verdade, o que esse conceito diz? Ele diz que algo que parece normal ou inevitável hoje começou por um motivo que fazia sentido no passado, mas agora não faz mais. Então, um exemplo clássico é o exemplo da máquina de escrever. A disposição das letras da máquina de escrever, ela não é a disposição que facilita, não é por ordem alfabética e também não é o que faz a gente datilografar mais rápido. Na verdade, o que acontecia no começo? As pessoas, quando datilografavam muito rápido, a máquina travava. Então, eles tiveram que elaborar uma maneira de dispor as letras para que as pessoas datilografassem mais devagar, na verdade. Então o A fica no nosso dedo mindinho ali esquerdo, apesar de ele ser mais frequente nas palavras, ele fica num lugar difícil. Então isso foi porque as máquinas travavam. E mesmo depois, quando a tecnologia mudou, as máquinas ficaram boas, a gente tem computador hoje, a gente não conseguiu mais mudar o padrão das letras. Então isso é um exemplo de que às vezes uma coisa surge por um motivo no passado que não se justifica mais hoje em dia, mas a gente não consegue mudar. Como que isso se reflete na história da maternidade? A gente falando um pouquinho da história da infância. A gente tem a ideia de que a infância sempre foi considerada o que é hoje, mas isso não é verdade. O primeiro historiador que abordou o contexto social da infância foi o Philippe Ayres, um historiador francês. Hoje ele tem algumas críticas, tem alguma polêmica em relação ao trabalho dele, mas a importância dele foi tirar essa ideia absoluta de que a infância sempre foi o que é, e colocar isso num contexto social e num contexto histórico. Então, o Ayres fala que no século XII ao século XVIII a criança era considerada um adulto em miniatura, que por causa dos altos índices de mortalidade, de infanticídio, os adultos tinham um desapego em relação às crianças. Então, não tinha essa valorização da infância que a gente tem hoje. Os adultos falavam assuntos de adultos na frente das crianças, não tinha essa ideia de que a criança tinha uma inocência pueril que a gente tem hoje. A mudança começou por volta do século XVII com o poder da igreja na vida pública, né? Houve uma cristianização dos valores, digamos assim. Então, e além da melhora das condições de higiene, dos índices de mortalidade, então houve essa cristianização dos valores e a gente começou a valorizar mais a infância e a enxergar as crianças com outros olhos. No século XVIII, essa história aumentou, a religiosidade fez com que as crianças passassem a ser criadas pela família, não pelas amas secas como eram antes. E surgiu então um sentimento de infância mais parecido com o que a gente tem hoje. Surgiu um apego, essa ideia de separar a criança do adulto e educá-la dentro de uma visão racional. Isso também está relacionado com o movimento iluminista, ali, século XVIII. Dentro desse fenômeno do iluminismo, as famílias nucleares, o homem com instituições de ensino para educar as crianças e separar a criança da sociedade, que era vista como uma coisa má, né? Então, fortaleceu essa ideia da infância foi um livro do Rousseau, publicado em 1762, que frisava essa importância da família para proteger a criança e para separar a criança da sociedade, que era tida como má. Aí a gente tem alguns exemplos, parece meio inacreditável achar que a infância era desvalorizada antes, a gente tem alguns exemplos dos estudos do Ayres, né? Esse é um relato aí
que ele usa nos seus estudos, fala: não posso conceber essa paixão que faz com que as pessoas beijem as crianças recém-nascidas, que não têm ainda movimento na alma nem forma reconhecível no corpo pela qual se possam tornar amáveis. E nunca permiti de boa vontade que elas fossem alimentadas na minha frente. Então, uma coisa que parece totalmente absurda pra gente era realmente mais comum antigamente. Então, as coisas não foram sempre do jeito que elas são hoje. Além dessa história da infância, a gente tem que falar um pouquinho do feminismo, como o feminismo enxerga a maternidade, como ele relaciona a maternidade com o papel da mulher. Então, o feminismo, o conceito de maternidade, uma das coisas que o feminismo fala é que a maternidade ajuda na divisão sexista do trabalho. Então, essa ideia de instinto materno, ela acabava se encaixando apenas nos casamentos católicos, homem com mulher. Então, por exemplo, a madrasta, ela não é vista como tendo instinto materno. Então, isso servia para proteger essa instituição do casamento, do primeiro casamento. Então, a madrasta não serve, a irmã não serve, a avó não serve, um casal homossexual não serve, o pai não serve. Quem tem que cuidar do filho é a mãe naquele primeiro casamento. Então, essa força desse mito da maternidade servia para prender a mulher nessa instituição. E, ao mesmo tempo, prender em casa também, enquanto o homem podia ir para o mercado de trabalho. Então, a gente tem aí vários exemplos de anúncios sexistas aí da década de 50. Então, apesar de parecer meio absurdo para a gente consegue encontrar muitos exemplos disso. Outra coisa que o feminismo fala em relação ao conceito de maternidade é como esse conceito influencia na autonomia da mulher em relação à sua sexualidade. Então, a luta feminista para essa autonomia começou no fim do século XIX, ainda com uma luta contra o sexo marital não consensual. Então, no fim do século XIX, era permitido que o marido tivesse relação não consensual com a sua mulher. Ela era posse do seu marido. Então, a luta para essa autonomia sexual começou aí. E hoje evoluiu com métodos anticoncepcionais, com a luta pelo aborto. Então, é uma luta para que a mulher tenha o direito sobre o seu corpo e sobre a sua sexualidade. Na verdade, então, a maternidade acabava servindo como uma fuga para essa sexualidade. Então, a mulher que não era mãe, ela era retratada na sociedade como uma mulher com uma sexualidade pervertida, de alguma forma pervertida, de alguma forma não submissa àquela situação social. E essa perversão sexual abria campo para a culpabilização da mulher em relação à violência sexual. Então, até hoje a gente tem aí vítimas de violência sexual que se sentem culpadas por aquela violência praticada por um fator externo, porque de alguma forma elas podem ter vivenciado sua sexualidade de uma forma mais autônoma, e isso é usado para culpar a mulher. A gente teve aí um caso recente dos vídeos de uma jovem que foram publicados na internet, a jovem acabou se suicidando depois. Então, tem ainda esse estigma da mulher que tem muita autonomia sexual, e a maternidade acabava acabava funcionando como uma fuga disso, como uma maneira de proteger a mulher e de tirar um pouco essa autonomia sexual da mulher. Então, esse conceito de pet dependence, ele serve para a gente ver um pouquinho a história do que a gente acha que sempre foi assim. Na verdade, não foi sempre assim, né? Tem muitas coisas aí que serviram para a gente construir a ideia de maternidade que a gente tem hoje. Aí, o próximo conceito que eu queria falar, que eu acho que é importante para a gente usar na hora que a gente for pensar na maternidade, é a ideia de cientificação, e que é a ideia de que tudo hoje a gente tem que avaliar pelo crivo científico. Isso aconteceu com a maternidade também. No começo do século XX, a idade contemporânea, a maneira certa de ser mãe passava pela cientificação. Então, pelos conselhos do médico, do governo, todo mundo começou a se meter ali no que era o certo para ser mãe. Até isso tem um papel positivo em alguns momentos, sim. É importante você saber o que a ciência fala sobre a alimentação do filho, o que a ciência fala sobre via de parto. É importante a gente usar isso para a nossa vida. Só que a gente tem que lembrar desse outro conceito, que é o conceito de meta-indução pessimista da história da ciência. Na verdade, esse nome gigante é, na verdade, só para falar que o que era verdade ontem não é verdade hoje. O que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã. Então, o que era o melhor tratamento para uma doença ontem, hoje pode ser uma coisa absurda. E o que é o melhor tratamento para uma coisa hoje pode ser uma coisa absurda amanhã. A mudança do que é verdade acontece em todos os campos, na ciência, na política, na educação. Então, isso serve para a gente manter uma certa humildade nas nossas escolhas e
para a gente ter uma tolerância também em relação às escolhas dos outros, né? Apesar da gente estar pautado pela ciência, às vezes dentro das nossas escolhas, a gente tem que lembrar que que as nossas escolhas podem vir a evoluir no futuro e que os outros também têm direito de fazer suas escolhas. Então, a cientificação da infância, né? Aí alguns exemplos de como ocorreu essa cientificação da infância e como isso hoje se prova errado. Então a gente vê aí esse anúncio, o mais alto ali da direita, é um anúncio de refrigerante para criança, que é uma coisa absurda hoje. Então a gente vê que as coisas evoluem e isso serve para a gente ficar mais humilde nas nossas escolhas. E por último, o último conceito que eu queria falar, que acho que é importante para a gente pensar em maternidade, é um conceito que chama efeito Facebook. O que é isso? O efeito Facebook é baseado numa pesquisa feita pela Universidade de Michigan, que relaciona o uso das redes sociais, especificamente do Facebook, à infelicidade. Então, eles fizeram uma pesquisa com um grupo de pessoas que tinham perfil na rede social. Eles mandavam um questionário para essas pessoas 5 vezes por dia, perguntando como ela estava se sentindo naquele momento, se ela estava se sentindo solitária, feliz, e quantas vezes ela tinha usado a rede social desde do último questionário. Eles mandavam 5 questionários por dia por 2 semanas. E aí eles viram que os usuários mais frequentes das redes sociais eram os que relatavam mais infelicidade, mais sentimentos de solidão. Na verdade, esse efeito Facebook é só um símbolo para um problema que existe desde o começo da história da humanidade, que é a gente estar sempre se comparando com os outros, né? A gente está sempre pautando a nossa felicidade pela felicidade dos outros e pautando o que é certo para a gente pelo que é certo para os outros. Então, eu queria, resumindo aí, falar que para pensar em ser mãe, a gente tem que pensar, então, primeiro, ser mãe não é o único caminho para ser feliz ou completa. Não existe instinto materno inato, a gente tem que construir se a gente optar por ser mãe. O que é natural nem sempre é certo, o que é artificial nem sempre é errado. A ciência está em constante evolução, então a gente tem que ser humilde e tolerante em relação às escolhas dos outros. E as aparências enganam, não procure ser igual aos outros, porque isso pode levar à infelicidade. É isso.